Olá, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos. Continuando falando sobre a organização e gestão da escola. Vamos falar agora sobre a sexta dimensão que faz toda a diferença na qualidade da educação, mas que muitas vezes fica em segundo plano: a organização das relações com a comunidade. Porque, convenhamos, a escola não é uma ilha, não é mesmo? As perguntas essenciais aqui são: como nos comunicamos efetivamente com as famílias? Como trazemos a comunidade local para dentro da escola? Como criamos e mantemos parcerias que realmente agreguem valor ao projeto educativo? A primeira estratégia, e essa eu aprendi depois de muitos tropeços, é desenvolver múltiplos canais de comunicação com as famílias. E por que múltiplos? Porque as famílias são diversas. Tem aquela mãe que checa o WhatsApp a cada 5 minutos, mas também tem aquele avô que mal sabe ler e prefere um recado verbal. Tem a família que pode vir à escola a qualquer hora e aquela que trabalha em 3 turnos. Lembro de uma escola na periferia que fazia um mix interessante. Usava grupos de WhatsApp para comunicados rápidos, caderneta física para quem não tinha celular, um mural bem visível no portão da escola e até visitas domiciliares em casos específicos. O resultado? A informação chegava a praticamente todas as famílias, independente de sua realidade. A segunda estratégia é organizar encontros regulares com as famílias que vão além daquela reunião bimestral para a entrega de boletins. Porque, sejamos sinceros, aquele formato tradicional onde o professor fala por 15 minutos sobre notas e comportamento não constrói parcerias de verdade. Uma diretora muito criativa que conheci implementou o que chamava de café com prosa, que eram encontros mensais em horários alternados, às vezes de manhã, às vezes à noite, onde discutiam temas relevantes para a educação dos filhos: limites, uso de tecnologia, hábitos de estudo. Os pais adoravam porque não iam à escola apenas para ouvir reclamações, mas para aprender e compartilhar experiências. E isso criava um vínculo muito mais forte com a equipe escolar. A terceira estratégia é mapear recursos e potenciais parceiros na comunidade. Toda comunidade, por mais simples que seja, tem riquezas que podem contribuir com a escola. Pode ser aquela senhora que conhece histórias antigas do bairro, o artesão local, a empresa que pode oferecer visitas técnicas, a ONG que trabalha com o meio ambiente. Trabalhei numa escola que fez um verdadeiro censo de talentos na comunidade. Descobriram, por exemplo, que o pai de um aluno era músico e começou a dar oficinas de percussão aos sábados, que uma mãe era enfermeira e podia falar sobre primeiros socorros, que havia um grupo de capoeira no bairro disposto a fazer apresentações. O currículo ganhou vida quando essas pessoas começaram a circular pela escola. A quarta estratégia, e essa é transformadora, é abrir a escola para uso da comunidade em horários não letivos. A escola pública é um patrimônio da comunidade. Por que ficar trancada nos fins de semana e feriados? Quando abrimos a quadra para o time de basquete do bairro, a biblioteca para um clube de leitura, o pátio para uma feira de artesanato, fortalecemos o sentimento de que a escola pertence a todos. Vi isso acontecer numa escola que implementou o programa Escola Aberta aos sábados. Começou timidamente com algumas atividades esportivas, mas logo se expandiu para oficinas culturais, cursos profissionalizantes para jovens e adultos e até um cineclube comunitário. O impacto foi incrível. Diminuiu o vandalismo, porque as pessoas passaram a cuidar do que sentiam como seu. E aumentou o envolvimento das famílias no dia a dia escolar. A quinta estratégia é participar ativamente de redes e fóruns locais. A escola não resolve tudo sozinha. Precisamos de parcerias com saúde, assistência social, cultura, segurança. Quando a escola participa de conselhos municipais, fóruns de debate, redes de proteção à criança e ao adolescente, ela amplia sua capacidade de ação e se integra a um esforço coletivo pelo bem-estar da comunidade. Uma coordenadora pedagógica me contou como a participação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança abriu portas para parcerias que ajudaram a escola a lidar com casos complexos de alunos em situação de vulnerabilidade. Sozinhos não conseguiríamos fazer metade do que fizemos em rede, ela me disse. No fundo, organizar bem as relações com a comunidade é reconhecer que a educação é uma responsabilidade compartilhada. Quando derrubamos os muros,
literais e simbólicos, que separam a escola da comunidade, criamos um ecossistema educativo muito mais rico e potente. E sabe o que é mais bonito? Ver como essa relação transforma ambos os lados. A comunidade ganha um espaço de pertencimento e desenvolvimento, e a escola se enriquece com saberes, histórias e possibilidades que jamais teria se permanecesse fechada em si mesma. Já vi escolas em contextos muito desafiadores florescerem quando aprenderam a dançar junto com sua comunidade. Uma coisa que precisamos ter sempre em mente é que todas essas dimensões que conversamos, tempo, espaço, pessoas, processos administrativos, processos pedagógicos e relações com a comunidade, estão completamente entrelaçadas. É como um móvel, sabe? Você mexe em uma peça e todas as outras se movimentam também. Por exemplo, quando decidimos reorganizar o tempo escolar, criando aulas duplas em vez dos tradicionais 50 minutos, isso afeta diretamente como as equipes de professores vão trabalhar juntas, que por sua vez impacta os processos pedagógicos, já que agora é possível desenvolver atividades mais aprofundadas. E isso pode influenciar até mesmo a relação com as famílias, que precisarão entender essa nova organização. Já vi escolas que mudaram o horário de entrada em 15 minutos, e isso gerou um efeito cascata que ninguém tinha previsto. Desde a rota dos ônibus escolares até o momento das refeições, tudo precisou ser repensado. Por isso é tão importante ter essa visão sistêmica, entender que a escola é um organismo vivo onde tudo está conectado. Agora, como implementamos uma organização escolar realmente eficaz? Existem algumas etapas que são fundamentais nesse processo. A primeira etapa é o diagnóstico, e aqui não dá para pular etapas ou fazer de qualquer jeito. Precisamos realmente entender onde estamos, quais são nossos pontos fortes, o que já funciona bem na escola e quais são nossos desafios em cada dimensão. Lembro de uma escola que achava que seu maior problema era a indisciplina dos alunos. Mas quando fizeram um diagnóstico cuidadoso, descobriram que, na verdade, a raiz estava na organização do tempo e do espaço, que não favorecia o tipo de atividade que os estudantes precisavam. Um bom diagnóstico envolve ouvir diferentes vozes: professores, funcionários, alunos, famílias, e também observar o cotidiano com olhos atentos. Às vezes, o problema não está onde pensamos que está. A segunda etapa é o planejamento. Com base no diagnóstico, definimos objetivos claros de melhoria. E quando digo claros, quero dizer específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Não adianta dizer, vamos melhorar a comunicação com as famílias. Isso é vago demais. Melhor seria, vamos implementar 3 canais diferentes de comunicação com as famílias até o final do semestre, garantindo que 90% delas sejam alcançadas regularmente. Nesse planejamento também definimos estratégias, como vamos fazer isso, responsáveis, quem vai liderar cada ação e prazos. Até quando? E tudo isso precisa estar alinhado ao projeto político-pedagógico da escola, que é a nossa bússola. A terceira etapa é a implementação, colocar a mão na massa. E aqui vem um ponto crucial que muitos gestores esquecem. Precisamos estar atentos às resistências naturais que surgem. Mudanças geram insegurança, é normal. Algumas pessoas vão resistir porque estão confortáveis com o jeito atual de fazer as coisas, outras porque têm medo de não conseguir se adaptar ao novo. Uma diretora muito sábia me disse uma vez: quando implementamos mudanças, precisamos ter um pé no acelerador e outro no freio. Isso significa avançar com as mudanças, mas também saber quando desacelerar, ouvir as preocupações, fazer ajustes no percurso. As melhores implementações são aquelas que mantêm o rumo, mas são flexíveis no caminho. A quarta etapa é o monitoramento e a avaliação. Não basta implementar mudanças, precisamos acompanhar sistematicamente para ver se estão funcionando. Isso significa coletar evidências concretas sobre o impacto das mudanças organizacionais. Se mudamos a forma de organizar as reuniões pedagógicas, por exemplo, que diferença isso está fazendo no planejamento dos professores? Se reorganizamos o espaço da biblioteca, aumentou o número de empréstimos de livros?
Trabalhei com um coordenador que tinha um caderno onde anotava pequenas observações diárias sobre as mudanças que estavam implementando. Eram coisas simples como: hoje os professores conseguiram terminar a reunião no horário previsto. Ou, três alunos comentaram que estão gostando do novo arranjo da sala. Essas observações, somadas a dados mais estruturados, davam um panorama rico do que estava acontecendo. Finalmente, a quinta etapa: revisão e ajustes. Com base na avaliação, fazemos as adaptações necessárias. Porque, sejamos honestos, raramente acertamos tudo de primeira. O importante é criar um ciclo contínuo de melhoria, onde estamos sempre observando, refletindo e ajustando nossas práticas. Uma escola onde trabalhei tinha um lema que adorava: estamos sempre em construção. Isso significava que nunca chegavam a um ponto de acomodação, de achar que já estava tudo perfeito. Havia sempre algo a melhorar, a ajustar, a repensar. No fundo, implementar uma organização escolar eficaz é como cuidar de um jardim. Você planta com cuidado, rega regularmente, observa o crescimento, remove as ervas daninhas quando necessário, e às vezes precisa replantar algo que não vingou. É um trabalho contínuo, que exige atenção e cuidado constantes. Mas os frutos, valem cada gota de suor. Para colocar tudo isso em prática, temos uma ferramenta poderosa: o Plano de Gestão Escolar. Pense nele como o mapa detalhado que nos ajuda a transformar os sonhos e ideais do projeto político-pedagógico em ações concretas do dia a dia. Sabe, muitas escolas têm PPPs lindos, cheios de princípios e valores inspiradores, mas que ficam guardados na gaveta porque falta esse tradutor, que é o plano de gestão. Ele faz a ponte entre o que e o como, entre o que queremos e como vamos chegar lá. E tem um detalhe fundamental: esse plano não pode ser obra de uma pessoa só. Já vi diretores trancados em suas salas elaborando planos maravilhosos, que nunca saíram do papel. Um bom plano de gestão nasce do diálogo, da construção coletiva, e que deve ser aprovado pelo conselho escolar, que representa todos os segmentos da comunidade, e revisado periodicamente. Porque, como já conversamos, a escola é um organismo vivo, em constante transformação. Mas o que deve conter esse plano? Vamos aos aspectos essenciais. Primeiro, precisamos de objetivos e metas específicas para cada dimensão organizativa. Não basta dizer: vamos melhorar a comunicação com as famílias. Isso é vago demais. Precisamos de algo como implementar 3 canais diferentes de comunicação até março, garantindo que alcancemos 90% das famílias. E, junto com cada meta, indicadores claros que nos permitam avaliar se estamos no caminho certo. Trabalhei com uma diretora que tinha um jeito interessante de definir metas. Ela sempre perguntava: como saberemos que conseguimos? Essa pergunta simples ajudava a equipe a pensar em indicadores concretos e observáveis. O segundo aspecto é a estrutura organizacional da escola. Quem faz o quê? Quais são as instâncias de decisão? Como as informações fluem? Um organograma bem feito, acompanhado de uma descrição clara de papéis e responsabilidades, evita aquela situação em que todos são responsáveis, o que na prática significa que ninguém é. O terceiro aspecto é o calendário escolar detalhado. E quando digo detalhado, não estou falando apenas dos 200 dias letivos obrigatórios. Estou falando de um planejamento que inclua reuniões pedagógicas, eventos, avaliações, conselhos de classe, formações, tudo o que faz parte da vida escolar. Um bom calendário ajuda todos a se organizarem e evita aquelas surpresas de última hora que tanto atrapalham o trabalho. O quarto aspecto é a organização do atendimento escolar. Como distribuímos os turnos, as turmas, os horários, os espaços? Essas decisões aparentemente administrativas têm um impacto pedagógico enorme. Por exemplo, a decisão de colocar todas as turmas de alfabetização próximas umas das outras pode facilitar o trabalho colaborativo entre os professores desse segmento. O quinto aspecto são as normas de convivência e procedimentos disciplinares. E aqui tem um ponto crucial. Essas normas precisam ser construídas coletivamente e alinhadas aos valores da escola. Não adianta falar em autonomia e protagonismo no PPP
se as regras são autoritárias e impostas de cima para baixo. Uma escola onde trabalhei fazia assembleias regulares com os alunos para discutir e revisar as regras de convivência. Era incrível ver como os próprios estudantes se tornavam guardiões dessas regras quando sentiam que tinham participado de sua elaboração. O sexto aspecto são os procedimentos para acompanhamento da frequência e do desempenho dos estudantes. Como identificamos rapidamente quando um aluno começa a faltar muito? Como analisamos os resultados das avaliações? Que intervenções fazemos quando percebemos dificuldades? Sistemas eficientes de monitoramento permitem ações preventivas, antes que os problemas se agravem. O sétimo aspecto são os processos de comunicação interna e externa. Como as informações circulam dentro da escola? Como nos comunicamos com as famílias e a comunidade? Canais claros e eficientes de comunicação evitam ruídos e mal-entendidos que tanto desgastam as relações. O oitavo aspecto é o plano de formação continuada da equipe. Que competências precisamos desenvolver para realizar nosso projeto educativo? Como organizamos os tempos e espaços de formação? Que metodologias utilizamos? A formação não pode ser um conjunto de eventos isolados, mas um processo contínuo e coerente com as necessidades da escola. O nono aspecto é o plano de aplicação dos recursos financeiros. Como priorizamos os investimentos? Quem participa dessas decisões? Como prestamos contas? A transparência na gestão financeira é fundamental para construir confiança na comunidade escolar. O décimo aspecto é o calendário de reuniões das instâncias colegiadas. Quando se reúne o conselho escolar e o conselho de classe e as equipes pedagógicas? Reuniões regulares e bem planejadas são essenciais para uma gestão democrática e participativa. Por fim, o 11º aspecto são as estratégias para acompanhamento e avaliação do próprio plano. Como saberemos se o plano está funcionando? Quem monitora? Com que frequência revisamos? Um plano que não é avaliado regularmente corre o risco de se tornar apenas um documento formal, desconectado da realidade. Uma prática que vi funcionar muito bem foi a criação de uma comissão mista, com representantes de diferentes segmentos, responsável por acompanhar a implementação do plano e propor ajustes quando necessário. Essa comissão se reunia bimestralmente e apresentava um breve relatório ao conselho escolar. O plano de gestão escolar não é um documento burocrático a mais. É uma bússola que orienta o trabalho cotidiano, que ajuda a manter o foco no que é essencial, que permite acompanhar o progresso e fazer correções de rota quando necessário. Quando bem elaborado e efetivamente utilizado, ele transforma a gestão escolar de um conjunto de ações improvisadas em um processo intencional e coerente. E sabe o que é mais bonito? Ver como um bom plano liberta em vez de aprisionar. Ele dá segurança para que todos saibam o rumo, mas também deixa espaço para a criatividade, para o inesperado, para aqueles momentos mágicos de aprendizagem que não podem ser totalmente planejados. Como dizia um diretor muito sábio que conheci: planejamos para ter liberdade, não para ter amarras. É fundamental que o gestor escolar compreenda que a organização não é um fim em si mesma, mas um meio para realizar o projeto educativo da escola. Uma organização excessivamente rígida ou burocratizada pode sufocar a criatividade, a inovação e o protagonismo dos diferentes atores escolares. Por outro lado, uma organização caótica ou improvisada gera insegurança, desperdício de recursos e dificulta o alcance dos objetivos. O equilíbrio está em construir uma organização clara e eficiente, mas suficientemente flexível para se adaptar às circunstâncias emergentes e para acolher a diversidade de pessoas, ideias e práticas que caracterizam uma escola viva e democrática. Para fechar nossa conversa de hoje, quero deixar um recado que considero o coração de tudo o que discutimos. A organização e gestão escolar só fazem sentido quando servem ao propósito maior da escola: garantir educação de qualidade para cada estudante que passa por nossas portas. É fácil perder isso de vista no dia a dia corrido.
Entre formulários, reuniões, planilhas e cronogramas, às vezes esquecemos de fazer a pergunta essencial: isso está ajudando nossos alunos a aprender melhor? Cada decisão que tomamos, seja sobre como distribuir o tempo das aulas, como alocar os recursos que temos, sempre escassos, não é? Como formar as turmas ou que procedimentos administrativos adotar, precisa passar por esse filtro. Lembro de uma escola que decidiu reorganizar completamente seus horários, depois de perceber que os alunos tinham melhor desempenho em matemática nas primeiras aulas do dia. Parece simples, mas fez diferença nos resultados. Outra escola optou por investir seus recursos limitados em livros para a biblioteca em vez de pintar a fachada, porque entendeu que isso impactaria mais diretamente a aprendizagem. No fim das contas, a verdadeira medida do sucesso de nossa organização não está na beleza dos documentos que produzimos ou na eficiência dos processos que criamos, mas nas aprendizagens significativas e no desenvolvimento integral que proporcionamos a cada estudante. É isso que deve nos guiar. É por isso que fazemos o que fazemos. Na próxima aula, vamos conhecer alguns programas federais que podem apoiar a gestão e a organização escolar, proporcionando recursos adicionais e orientações específicas para diferentes aspectos do trabalho escolar. Até lá!